A partir daí outra coisa acontece, sabe o que que é? É que a nossa visão começa a ampliar. Começa a ampliar. Lá no versículo 5. Então conduziu até fora. É interessante. Se nós pensarmos, vamos imaginar esse quadro. Para imaginar esse quadro, nós temos que pensar na época de Abrão. Na época. Os beduínos, eles faziam as suas tendas, e essas tendas, elas ainda hoje são fabricadas dessa forma, com a mesma tecnologia. Ela é feita com lã de cabra, e a lã de cabra, ela tem um negócio interessante. É que elas são traçadas como tecido, e no decorrer do dia, essas lãs, elas têm um orifíciozinho ali, um buraquinho, que a ventilação vem e acaba, mesmo estando quente do lado de fora, dentro não é tão quente. Mas à noite, como no deserto, em regra geral, esfria muito. O que que acontece? Para esfriar, aumenta também o quê? A umidade. A umidade do ar, ela aumenta muito. E sabe o que é interessante? Que quando a umidade do ar aumenta, essa lã, ela dilata. Então ela fecha todos os orifícios, fecha todas as brechas. Com isso pode até chover, que não vai molhar dentro. E um costume dos beduínos era eles estarem ali deitados e olhando para fora, e a ideia que tinha era como se estivesse deitado olhando para o céu e vendo as suas estrelas. Vendo as estrelas. Então estava muito aceso na mente de todos eles. E agora, o que me chama a atenção é quando Deus o conduz, Abraão, até fora. Ele diz, sai da tenda, vem para cá. Vem para cá. E o que eu entendo com isso, queridos? Deus está dizendo, sai dos teus limites e entra nos meus. Os limites do homem são muito próximos, são muito, sabe, estão bem aqui assim, são muito falíveis, muito curtos. Mas os limites de Deus, você não faz ideia. Então Abrão, que era acostumado a olhar para a tenda e ver aqueles orifícios, agora Deus diz assim, olha para o céu. A tenda é o céu. As estrelas, se é que podes contar, vai, começa aí. Assim serão os teus filhos, o número dos teus filhos. Por isso ele fala que é sobremodo grande. Teu galardão será sobremodo grande. Então, Deus podia falar com Abraão lá na tenda, porque Abraão já ficava olhando os buraquinhos da tenda. No entanto, Deus diz, vem para cá, vem para fora. Então, queridos, quando nós pensamos em termos de limites, a nossa vida, ela fica difícil, ela fica complicada, porque nós somos extremamente limitados. Nós somos limitados em tantas coisas, limitados na saúde, limitados nas finanças, limitados no pensamento, no raciocínio, limitados em tantas coisas. Mas quando Deus entra no negócio, queridos, quando os limites são deles, nós vamos muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque os limites são dele. Aleluia. É por isso que ele diz, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Olha só, queridos, coisa linda. Ele está dizendo o seguinte, é algo muito além do que você pode contar.
As bênçãos de Deus para as nossas vidas, quando estão no limite dele, é muito além do que podemos contar. Aleluia. Terceira coisa que podemos ver, queridos, é que a aliança, ela gera uma segurança. Há termos que envolvem direitos e deveres. A aliança, ela não acontece apenas unilateral, onde simplesmente eu fiz uma aliança e pronto, foi, tá, e aí? Ah, tá tudo bem. O que é que mudou? Nada. Uma aliança muda. Muda propósitos, muda situações. É um contrato que envolve duas partes. Alô? Amém? Por isso Eclesiastes 4:9 diz: melhor serem dois do que um. Melhor serem dois do que um. No versículo 1, Deus diz: Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão, sobremodo grande. O Senhor nos garante: eis que estarei convosco todos os dias da tua vida, até a consumação do século. Essa garantia nós temos mediante uma aliança, mediante a nova aliança, o sangue que foi derramado na cruz. Alô? Amém? A quarta coisa que podemos pegar, queridos, em relação à aliança, é que para que a aliança aconteça, existe uma cerimônia. Nós falamos lá no início que sempre é um momento de celebração, sempre tem alguma coisa dessa natureza. Então envolve celebração. Desculpe, eu passei do 3 para o 5. E essa cerimônia envolve determinação. Alô? Determinação. O que significa isso? No versículo 11, está escrito assim: as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Olha só, as aves de rapina, elas estavam ali na tentativa de impedir que a aliança acontecesse. A aliança acontecesse. É um grande engano nosso quando nós pensamos que vamos fazer aliança com Deus, vamos tomar aqui uma posição diante do Senhor, vamos determinar algo em relação ao Senhor que precisamos fazer, vamos tomar aqui uma posição. É por engano, queridos, quando nós pensamos assim, sem pensar que não vai ter retaliação. Pode ter certeza. O inimigo de nossas almas, eles não se dão por feliz quando nós nos dedicamos a fazer algo para Deus. Vai ter retaliação, não pensa que a coisa é fácil, não é. Abrão já tinha tido muita dificuldade, já tinha matado os animais, já tinha posicionado os animais, já tinha feito todos os procedimentos necessários, estava tudo ali. Mas o que acontece? Vem aves de rapina. Aqui representa essa ação do diabo, essa ação do inimigo que vem para quê? Na tentativa de desfazer esse pacto, de não acontecer esse pacto. Se há alguém que não tem o menor interesse em que você faça uma aliança com Deus, é o diabo. Ele não tem o menor interesse. E o que ele puder fazer para te impedir de se aproximar do Senhor, para aumentar o seu nível de intimidade com Ele, Ele vai fazer. Cabe a nós discernir que o inimigo de nossas almas é real. É real, e nós não podemos simplesmente passar vista grossa a essa realidade. Abraão estava ali e ele
as enxotava, ele ficava espantando aqueles animais, aquelas aves de rapina. Ele não deixava que elas permanecessem ali, porque elas vinham para quê? Para desmontar esse plano da aliança de Deus com Abraão. Ele vinha para isso. No versículo 12, diz que ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Aqui está falando da alma de Abraão, de Abrão. Fala da sua alma, desse conflito. Sabe, queridos, quantas vezes nós recorremos a Deus, buscamos a Deus, passamos a orar, jejuar ao Senhor, buscamos um nível de intimidade com o Senhor, aumentar e para um nível mais elevado de intimidade com Ele. Quando nós pensamos a fazer isso, antes de que o Senhor faça algo, a gente tem essa guerra travada na nossa alma, essa guerra cravada na nossa alma, essa guerra que vem, esse conflito que vem. E quantas vezes, queridos, isso acaba trazendo dúvidas, acaba trazendo incertezas, acaba diminuindo o nível de esperança em relação a ir em frente. Mas aquilo que nós temos diante do Senhor como convicção, que é estar aliançado com Ele, nós não podemos abrir mão disso. Temos que ser determinados e ir à frente nessa aliança, não abrirmos mão daquilo que Deus colocou diante de nós. Aleluia.